A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe o seu despertar e ilumine este novo amanhecer. Hoje quero falar ao seu coração sobre algo que parece simples, mas carrega um poder espiritual imenso. O primeiro pensamento da manhã. A maneira como você desperta define o tom espiritual de todo o seu dia. A ciência tem mostrado que os primeiros minutos após acordar moldam o estado mental e emocional que nos acompanha até o fim da jornada. É nesse instante que o cérebro desperta, que a mente começa a se abrir e que o coração se prepara para reagir ao mundo. É o momento mais sensível e também o mais sagrado. Mas a fé nos revela algo ainda mais profundo. Os primeiros pensamentos da manhã são como sementes lançadas no solo do espírito. Se começamos o dia com gratidão, com entrega e com louvor, atraímos bênção. Se abrimos os olhos murmurando, reclamando ou temendo, bloqueamos o fluxo da graça que já estava disponível. O salmista Davi compreendia esse segredo. Ele dizia: "De manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo confiante." Salmos 5:3. Veja que Davi não começava o dia pedindo qualquer coisa. Ele começava apresentando-se diante de Deus, com o coração aberto, com fé e expectativa. Antes de olhar o celular, antes de se preocupar com notícias ou mensagens, faça algo sagrado. Agradeça. Agradeça pela vida, pela respiração, pela chance de recomeçar. Agradeça porque Deus o despertou. Muitos não tiveram esse novo amanhecer, mas você está aqui, e isso é sinal de propósito. A gratidão tem poder espiritual e também efeito físico. Estudos mostram que ela muda a química do cérebro, acalma o sistema nervoso e desperta emoções de paz e segurança. Mas mais do que isso, a gratidão abre portas espirituais. Ela faz com que o céu se incline para ouvir sua voz. Quando você desperta agradecendo, está dizendo: "Senhor, este dia é teu. Eu confio em ti." E Deus responde. Ele se aproxima de quem começa o dia lembrando dele. Transforme então o seu despertar em um ato de consagração. Não se levante apressado, não mergulhe no barulho do mundo antes de ouvir o sussurro do Espírito Santo. Abra os olhos e diga: "Senhor, obrigado por este novo dia. Que o teu propósito se cumpra em mim." Essas palavras simples são como uma chave espiritual. Elas abrem o coração para a presença de Deus e fecham a porta para o medo e a ansiedade. Começar o dia com propósito é declarar: "A minha vida não está à deriva, ela está nas mãos de Deus." E quando você acorda com propósito, o céu reconhece essa intenção. O Espírito Santo começa a guiar seus passos e o dia se torna um campo fértil para a bênção florescer. Meu irmão, minha irmã, o primeiro pensamento da manhã não deve ser sobre o que falta, mas sobre quem está presente. E quem está presente é Deus, fiel, eterno e amoroso. Então respire fundo neste instante e consagre este novo dia. Entregue ao Senhor os seus planos, seus desafios, seus sentimentos e permita que Ele seja o primeiro nome, o primeiro pensamento e a primeira presença que habita o seu amanhecer. Porque quando o dia começa em Deus, nada pode terminar em desespero. Há quem comece amanhã ouvindo o ruído do mundo, notícias, mensagens, preocupações, cobranças. Mas o coração que deseja caminhar em bênção precisa aprender a ouvir primeiro a voz de Deus. A mente humana é como uma terra fértil. Tudo o que é lançado nela, especialmente nos primeiros minutos da manhã, cria raízes profundas. É por isso que Jesus nos ensinou sobre o semeador. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11. Quando você começa o dia meditando na palavra, está plantando a semente certa no terreno da alma. O perigo do ruído é que ele desvia o foco espiritual. As redes sociais, as mensagens, as notícias, tudo compete pela sua atenção. E aos poucos o coração vai se enchendo de ansiedade antes mesmo que o sol esteja alto. Mas o Espírito Santo convida você a um gesto diferente. Antes de alimentar a mente com o mundo, alimente o espírito com o céu. Pegue a Bíblia ou abra o aplicativo no celular, mas não para rolar a tela, e sim para encontrar uma única palavra que fale ao seu coração.
Essa é a prática da primeira leitura sagrada. Não é uma obrigação, é um encontro. É o momento em que Deus fala e você escuta. Talvez seja apenas um versículo, mas um versículo tem o poder de ajustar o coração inteiro. Quando você lê, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Salmos 23:1. Está declarando fé antes mesmo de enfrentar o dia. Quando lê, "Tudo posso naquele que me fortalece." Filipenses 4:13. Está lembrando que a força não vem do café, nem da motivação, mas do Espírito que habita em você. A primeira palavra da manhã é o alicerce espiritual do seu dia. Se ela for de medo, o dia se constrói sobre insegurança. Se ela for de fé, o dia se ergue sobre rocha firme. E sabe o que acontece quando você busca primeiro a palavra de Deus? A sua mente começa a se alinhar ao ritmo do céu. As preocupações perdem força, as decisões se tornam mais claras e o coração se enche de uma paz que o mundo não pode oferecer. Imagine o que seria de você se antes de qualquer outra coisa deixasse que Deus dissesse: "Filho, estou contigo hoje." Essa simples frase muda tudo. Deixe que a primeira voz que toque o seu coração seja a do Senhor. Coloque a Bíblia no criado ao lado da cama, marque um versículo especial, ou escreva-o em um papel e mantenha à vista. Faça desse momento um pacto espiritual. Antes de falar com o mundo, quero ouvir a tua voz, Senhor. A fé não começa no movimento, começa na escuta. E toda bênção verdadeira nasce da palavra que vem do alto. Então, nesta manhã, não se apresse. Feche os olhos e diga em oração: "Senhor, fala comigo antes que o mundo me fale. Que a tua palavra seja a primeira luz que ilumina o meu pensamento. Que ela me guie, me console e me prepare para o que virá. Eu te consagro este dia e declaro: a tua voz é a minha direção." E quando abrir os olhos, deixe que essa palavra ecoe dentro de você como um refrão de fé. Porque quem começa o dia ouvindo a Deus, termina o dia sustentado por Ele. Sim, algo tão simples quanto inspirar e expirar pode ser um ato espiritual, um laço entre o corpo e a presença divina. Deus nos criou com um sopro. Foi o seu próprio fôlego que deu vida ao homem no princípio. Está escrito: "Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente." Gênesis 2:7. Cada respiração é um lembrete desse momento sagrado. Cada vez que você inspira, é como se o Criador renovasse dentro de você o dom da vida. A ciência confirma o que a fé já sabia. A respiração consciente acalma a mente, regula o coração e diminui a ansiedade. Mas o que a ciência chama de controle da respiração, a fé chama de oração silenciosa. Respirar e orar é unir o corpo e a alma na mesma sintonia. Experimente um exercício espiritual de 3 minutos. Enquanto inspira, diga em silêncio: "Senhor, enche-me com teu espírito." E ao expirar, diga: "Tira de mim todo medo e preocupação." Faça isso algumas vezes com serenidade, sentindo que a presença de Deus flui em cada fôlego, em cada batida do coração. Essa é uma forma de oração que não precisa de palavras longas, apenas de atenção e entrega. O próprio Jesus praticava isso. A Bíblia nos mostra que ele se retirava para orar em lugares silenciosos, muitas vezes ao amanhecer. Em Marcos 1:35 lemos: "De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando." Perceba, o mestre começava o dia respirando o ar puro do amanhecer, buscando o Pai antes de qualquer tarefa. Ele sabia que o dia só podia ser abençoado se o corpo, a mente e o espírito estivessem em comunhão. E é isso que Deus espera de você. Que você desperte não apenas com o corpo ativo, mas com a alma desperta. Que o ar que entra seja mais do que oxigênio, seja presença. Que o ar que sai leve embora todo o peso, toda a preocupação, toda a culpa. Ore com o corpo, respire com fé. Sinta que, enquanto você respira, o Espírito Santo se move dentro de você. Diga em oração: "Senhor, obrigado pelo teu sopro de vida.
Purifica meus pensamentos, acalma meu coração, renova minhas forças. Que cada respiração seja uma oração silenciosa e cada batimento um louvor ao teu nome. Hoje eu respiro em ti, e é em ti que quero viver. Quando a alma aprende a respirar com fé, o dia começa com leveza, e todo aquele que respira com gratidão vive cercado pela presença de Deus, porque toda bênção começa dentro de nós, não nas circunstâncias, mas no interior. Quantas vezes você já começou o dia apressado, tentando resolver tudo e terminou cansado, sem paz? A pressa não é sinal de produtividade. Muitas vezes é apenas o reflexo de um coração desalinhado. Mas quem desperta com propósito e entrega o tempo nas mãos de Deus, aprende a diferença entre ter pressa e ter propósito. A pressa é movida pelo medo de perder o controle. O propósito é guiado pela confiança em quem tem o controle, o Senhor. Antes de começar qualquer tarefa, respire fundo e pergunte ao Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo hoje? Essa simples pergunta muda a atmosfera interior. Ela tira o foco das urgências e coloca a alma no centro da vontade de Deus. O alinhamento interior é quando pensamento, emoção e fé caminham na mesma direção. É quando a mente se aquieta, o coração descansa e o espírito se entrega. É nesse estado que a bênção encontra espaço para se manifestar. Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Isso significa que o externo só se organiza quando o interno está em ordem. Muitos querem bênçãos materiais, respostas, caminhos abertos, mas esquecem que o primeiro milagre acontece dentro, no coração que volta a confiar. Pare por um instante e perceba o que está desajustado em você. Pode ser o medo do futuro, a raiva de algo que aconteceu, a ansiedade por respostas. Leve tudo isso ao altar invisível que existe dentro da sua alma. Ali, onde só você e Deus podem se encontrar, diga: Senhor, alinha-me à tua vontade, que o meu coração pulse no ritmo da tua paz. Há dias em que a mente quer correr, o corpo quer agir, mas o espírito pede calma, e é ouvindo essa voz interior que você volta ao centro. O centro que é Cristo. Então, antes de se levantar para enfrentar o mundo, faça esta pequena oração de entrega. Pai, antes de começar o dia, eu te entrego o que sou e o que tenho. Ajusta em mim o que estiver fora do teu propósito. Se a minha mente correr, que o teu espírito me acalme. Se o meu coração duvidar, que a tua palavra me lembre quem tu és. E se eu tropeçar, que a tua graça me levante. Que tudo o que eu fizer hoje venha do teu alinhamento e não da minha pressa. Quando você começa o dia alinhado ao Espírito Santo, não importa o que venha de fora, o interior permanece firme, e é daí que flui a verdadeira bênção. A paz que você sente dentro é o prenúncio do favor que virá por fora. Deus não abençoa o caos interior, Ele habita onde há ordem, entrega e fé. Por isso, antes de agir, alinhe-se. Porque o coração que está em paz com Deus atrai a presença dele em tudo o que faz. Depois de alinhar o coração à vontade de Deus, há um passo que muitos temem, mas que é profundamente transformador: entrar no silêncio. O silêncio para o mundo moderno é desconfortável. Mas para quem caminha pela fé, o silêncio é um santuário invisível, um altar onde o Espírito Santo fala de forma mais clara. Quantas vezes você já se sentiu aflito, pedindo respostas a Deus, mas o céu parecia quieto? Talvez não fosse ausência, mas presença em outra forma. A presença silenciosa de um Deus que quer ser sentido, não apenas ouvido. A palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Esse versículo não é um convite à passividade, mas à confiança. Deus está dizendo: pare de lutar, pare de se justificar, apenas confie em mim. No silêncio, o coração se desarma e a alma aprende a escutar o ritmo da graça. Muitos confundem silêncio com vazio, mas o silêncio não é o nada, é o espaço onde o tudo de Deus se revela. É onde a fé amadurece
onde o Espírito Santo sussurra consolo, onde o cansaço é trocado por renovo. Há um poder espiritual em reservar 5 minutos pela manhã para simplesmente estar com Deus, sem palavras, sem pedidos, apenas presença. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e diga com o coração: Senhor, estou aqui. Fala comigo no silêncio. Então, não espere uma voz audível, mas perceba os sinais sutis. Um pensamento de paz que surge, uma lembrança boa que aquece o coração, um alívio que chega sem explicação. É Deus. É o Espírito Santo trabalhando em silêncio. O silêncio é também uma forma de oração. É a oração dos que confiam, dos que sabem que o Pai já entendeu antes mesmo de pedirem. Jesus mesmo se retirava em silêncio. A Escritura conta que ele subia ao monte sozinho para orar. E ali, no meio do nada, ele se encontrava com o tudo. No silêncio, o coração deixa de falar e começa a escutar. E é aí que a alma se torna sensível à voz divina. Você começa a perceber que Deus fala em gestos, em ventos, em lembranças, em pausas. Experimente este pequeno gesto matinal. Ao invés de abrir o dia falando, abra ouvindo. Sente-se em paz, inspire devagar e diga dentro de si: Senhor, eu te ouço mesmo quando não há som. Eu te sinto, mesmo quando tudo está quieto. O teu silêncio é a minha resposta. Esses 5 minutos de quietude serão o seu combustível espiritual, porque quem aprende a descansar no silêncio não se desespera no barulho, e quem transforma o silêncio em altar carrega o céu dentro de si. A bênção começa a fluir quando o coração deixa de gritar e passa a escutar. Deus está no silêncio, e no silêncio Ele te renova, te cura e te prepara para o dia. Depois de alinhar o coração à vontade de Deus, há um passo que muitos temem, mas que é profundamente transformador: entrar no silêncio. O silêncio para o mundo moderno é desconfortável, mas para quem caminha pela fé, o silêncio é um santuário invisível, um altar onde o Espírito Santo fala de forma mais clara. Quantas vezes você já se sentiu aflito, pedindo respostas a Deus, mas o céu parecia quieto? Talvez não fosse ausência, mas presença em outra forma. A presença silenciosa de um Deus que quer ser sentido, não apenas ouvido. A palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Esse versículo não é um convite à passividade, mas à confiança. Deus está dizendo: pare de lutar, pare de se justificar, apenas confie em mim. No silêncio, o coração se desarma e a alma aprende a escutar o ritmo da graça. Muitos confundem silêncio com vazio, mas o silêncio não é o nada, é o espaço onde o tudo de Deus se revela. É onde a fé amadurece, onde o Espírito Santo sussurra consolo, onde o cansaço é trocado por renovo. Há um poder espiritual em reservar 5 minutos pela manhã para simplesmente estar com Deus, sem palavras, sem pedidos, apenas presença. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e diga com o coração: Senhor, estou aqui. Fala comigo no silêncio. Então, não espere uma voz audível, mas perceba os sinais sutis. Um pensamento de paz que surge, uma lembrança boa que aquece o coração, um alívio que chega sem explicação. É Deus. É o Espírito Santo trabalhando em silêncio. O silêncio é também uma forma de oração. É a oração dos que confiam, dos que sabem que o Pai já entendeu antes mesmo de pedirem. Jesus mesmo se retirava em silêncio. A Escritura conta que ele subia ao monte sozinho para orar. E ali, no meio do nada, ele se encontrava com o tudo. No silêncio, o coração deixa de falar e começa a escutar. E é aí que a alma se torna sensível à voz divina. Você começa a perceber que Deus fala em gestos, em ventos, em lembranças, em pausas. Experimente este pequeno gesto matinal. Ao invés de abrir o dia falando, abra ouvindo. Sente-se em paz, inspire devagar e diga dentro de si: Senhor, eu te ouço mesmo quando não há som. Eu te sinto, mesmo quando tudo está quieto. O teu silêncio é a minha resposta. Esses 5 minutos de quietude serão o seu combustível espiritual, porque quem aprende a descansar no silêncio
não se desespera no barulho, e quem transforma o silêncio em altar, carrega o céu dentro de si. A bênção começa a fluir quando o coração deixa de gritar e passa a escutar. Deus está no silêncio, e no silêncio Ele te renova, te cura e te prepara para o dia. Depois de alinhar o coração e consagrar as palavras, há algo profundamente espiritual que muitos ainda não percebem. A ordem do ambiente reflete a ordem da alma. Deus é um Deus de harmonia, de equilíbrio, de propósito. Onde há confusão e desordem, há ruído espiritual. Onde há ordem e paz, há presença divina. Desde o princípio, a Bíblia nos mostra que o Senhor é o Deus que organiza antes de abençoar. Em Gênesis, o Espírito pairava sobre o caos, e então Deus disse: haja luz. Antes da multiplicação, veio a separação, a estrutura, o alinhamento. Deus colocou cada coisa em seu lugar, e só então a vida floresceu. O mesmo princípio se aplica à nossa rotina. Não é vaidade nem perfeccionismo, é espiritualidade prática. Quando você arruma a cama, limpa o ambiente, organiza o que vai usar no dia, está, na verdade, preparando o altar onde o Espírito Santo habitará durante as próximas horas. A casa ordenada se torna a extensão da alma pacificada. Talvez você não perceba, mas o ambiente fala. Um quarto desorganizado sussurra confusão à mente. Uma mesa caótica transmite ansiedade, mas um espaço limpo e organizado fala em silêncio. Há paz aqui. E onde há paz, há Deus. Em 1 Coríntios 14:33 está escrito: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Isso quer dizer que cada gesto de ordem atrai a presença daquele que é a própria harmonia. Por isso, ao acordar, antes de sair correndo para as tarefas, olhe ao redor e pergunte: o ambiente onde estou reflete o Deus em quem creio? Se não, comece aos poucos. Dobre a coberta, abra a janela, deixe a luz entrar. O vento que entra pode muito bem ser o sopro do Espírito renovando o ar da sua casa. Há uma beleza sagrada em cuidar do que é pequeno. Jesus multiplicou pães e peixes, mas antes mandou que todos se assentassem em grupos. A ordem precede a abundância. E muitas vezes a bênção que você espera não se manifesta porque há desordem não apenas na casa, mas no coração. Enquanto você organiza, ore em silêncio. Senhor, que cada canto desta casa seja cheio da Tua paz. Que o meu lar seja lugar de descanso e não de peso. Purifica este ambiente de toda angústia, medo ou confusão, e que cada gesto de ordem seja um ato de adoração. Deus visita ambientes onde há cuidado. Ele se manifesta onde o lar se torna abrigo e não depósito de cansaço. Quando você varre o chão, arruma o espaço e perfuma o ar, está dizendo ao Senhor: Tu és bem-vindo aqui. E Ele vem com leveza, com paz e com presença, porque o Espírito Santo ama habitar em lugares onde a alma respira. E uma casa ordenada pela fé é como um templo, simples, mas cheio da glória de Deus. Depois de colocar o coração e o ambiente em ordem, é hora de perceber que o corpo também faz parte da adoração. Sim, cada gesto, cada passo, cada movimento pode se tornar uma forma de louvor. O corpo não é apenas matéria, é templo. E quando o templo se move em harmonia com o Espírito, o céu se alegra. A palavra diz em 1 Coríntios 6:19: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso significa que o modo como você trata o corpo é também uma expressão da sua fé. Cuidar-se não é vaidade, é gratidão. Mover-se não é obrigação, é louvor em forma de gesto. Ao acordar antes de mergulhar nas tarefas, estique os braços, alongue-se, respire profundamente. Enquanto o corpo desperta, diga em oração: Senhor, obrigado por este corpo que me sustenta. Que cada movimento de hoje seja um ato de adoração. Que minhas mãos sirvam, meus pés caminhem na Tua direção e que todo o meu ser Te glorifique.
A ciência tem mostrado que o movimento físico libera substâncias que trazem bem-estar, clareza mental e esperança. Mas a fé vai além. Ela nos ensina que o movimento também é espiritual. Quando você se levanta e caminha pela casa orando, quando se alonga agradecendo pela vida, está consagrando o corpo ao Criador. O gesto mais simples, erguer os braços, respirar fundo, sorrir, pode ser um hino silencioso. Jesus caminhava muito. Suas orações eram acompanhadas por passos. Ele subia montes, atravessava cidades, ia de encontro às pessoas. O movimento dele era sempre guiado pelo amor, e todo passo dado em amor é um passo sagrado. Por isso, não comece o dia estático. Levante-se e agradeça por poder se mover. Há muitos que dariam tudo para poder levantar-se da cama. Você pode, e isso é motivo de louvor. Enquanto caminha, repita: Senhor, eu te louvo com cada passo, que este corpo seja instrumento da tua vontade, que onde eu for, o teu Espírito vá comigo, que cada músculo, cada respiração, cada batida do meu coração cante silenciosamente o teu nome. Sinta o corpo como parte do culto. Não há separação entre o físico e o espiritual quando tudo é feito em adoração. O movimento purifica a mente, renova a fé e convida o Espírito Santo a fluir por inteiro em você. Lembre-se, um corpo imóvel demais abriga preocupações. Um corpo que se move em gratidão expulsa o peso e atrai a leveza de Deus. Caminhe como quem carrega a presença divina dentro de si, porque de fato carrega. E que cada passo, por mais pequeno que seja um amém silencioso ao Deus que te sustenta em pé. Depois de mover o corpo em louvor e despertar o espírito para o novo dia, há um gesto poderoso que sela a presença de Deus sobre sua manhã. Reafirmar as promessas e confessar a palavra. A voz que proclama fé logo cedo cria um escudo espiritual para o restante do dia. A fé não se alimenta de sentimentos, mas de declarações. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. 2 Coríntios 4:13. O que você fala com fé não é apenas som, é ato profético. Cada palavra baseada na promessa de Deus é como uma flecha de luz que afasta a sombra da dúvida. Deus não se esquece do que prometeu, mas ele se alegra quando o filho lembra e confessa o que ouviu. Reafirmar as promessas é lembrar à alma o que o coração já sabe, mas às vezes esquece. É dizer: eu sei em quem tenho crido, e nada vai me afastar daquilo que Deus planejou para mim. A cada manhã, separe 1 minuto para declarar a palavra. Não como repetição vazia, mas como quem coloca o pé na rocha e diz: Senhor, eu creio. Você pode escolher um versículo que represente o que deseja viver. Se busca força, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmos 27:1. Se busca direção, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Se busca paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14:27. Essas palavras são como trilhos por onde o dia vai correr. Elas guiam a mente, fortalecem o espírito e criam resistência contra o desânimo. Crie o seu mantra bíblico pessoal, uma confissão que nasce da fé. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. 1000 cairão ao meu lado, mas eu permanecerei firme. O Senhor está no controle da minha vida. Quando o medo tentar falar mais alto, responda com a palavra. Quando o desânimo se aproximar, confesse o que Deus já prometeu. Não se trata de negar a realidade, mas de se lembrar de uma verdade maior. Deus continua sendo Deus, mesmo quando o cenário parece contrário. Diga em oração: Senhor, eu te agradeço pelas promessas que já lançaste sobre a minha vida. Eu as tomo pela fé nesta manhã. Nenhuma delas cairá por terra. Mesmo que eu ainda não veja, eu creio. Mesmo que demore, eu confio. E enquanto espero, eu permanecerei declarando a tua palavra, porque ela é viva, é fiel e jamais volta vazia.
A bênção não depende do que você sente, mas do que você crê e confessa. Por isso, use a sua voz como instrumento de fé. O inimigo teme a alma que acorda confessando promessas, porque sabe que quem fala a palavra caminha sob proteção. A manhã que começa com confissão, termina com vitória. E quem reafirma a palavra ao amanhecer, prepara o coração para testemunhar ao entardecer. Depois de reafirmar as promessas e confessar a palavra, é hora de compreender algo profundo. Toda rotina pode ser sagrada quando é feita na presença de Deus. A fé não vive apenas nos momentos de oração formal. Ela floresce nos gestos simples, nas tarefas diárias, nas pequenas ações que, quando oferecidas ao Senhor, se tornam adoração. O apóstolo Paulo escreveu: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens." Colossenses 3:23. Essa é uma chave espiritual poderosa. Significa que o café preparado pela manhã, o banho tomado com gratidão, o caminho até o trabalho, a conversa com a família, tudo isso pode ser culto se for feito com amor e entrega. Deus habita também nas coisas comuns. O ordinário, quando consagrado, se torna extraordinário. A rotina, quando feita em comunhão, se torna oração viva. Ao levantar a xícara de café, agradeça: "Senhor, obrigado pelo alimento e pela força que me sustenta." Ao vestir-se, diga: "Reveste-me da tua presença e da tua proteção." Ao sair de casa, declare: "O Senhor é quem me guarda. Ele é a minha sombra à direita." Perceba como cada ato pode ser espiritual. Deus não quer apenas um coração que ora. Ele quer um coração que vive em constante comunhão. A adoração não é um evento, é um estado de alma. Quando você transforma o cotidiano em altar, o cansaço se torna oferta, o trabalho se torna missão e o tempo se torna presença. Mesmo as tarefas mais simples, cozinhar, cuidar dos filhos, varrer a casa, dirigir, ganham um novo significado quando feitas como para o Senhor. Maria, a mãe de Jesus, viveu assim. Em silêncio, no lar de Nazaré, ela lavava, cozinhava, costurava e em cada gesto adorava. Porque sabia que o Deus eterno também habita nas pequenas coisas. Ore comigo neste momento. Senhor, ensina-me a viver cada instante como adoração. Que o meu trabalho seja louvor. Que o meu descanso seja confiança. Que o meu dia comum seja cheio da tua glória. Eu te consagro minhas mãos, meus pensamentos, meu tempo e meu caminho. Que cada passo e cada tarefa revelem o teu amor. A rotina deixa de ser peso quando se torna adoração. O fardo se torna leve quando o coração entende que está servindo a Deus em tudo. E assim, o que antes era apenas obrigação se transforma em bênção. Quando você aprende a viver dessa forma, descobre que o milagre não está apenas nas grandes respostas, mas na graça que cobre o simples, o pequeno e o cotidiano. O amor de Deus se revela também no gesto comum feito com fé. Por isso, nesta manhã decida: hoje eu viverei o ordinário como algo sagrado. Cada ato será uma oração, cada palavra um louvor, cada instante uma oportunidade de estar com Deus. Porque a rotina, quando entregue ao Senhor, deixa de ser repetição e se torna comunhão. E onde há comunhão, há bênção. Depois de transformar a rotina em adoração, vem o momento de aprender um segredo que muda completamente a forma como enfrentamos a vida. A gratidão é a semente que antecede a bênção. Muitos agradecem depois de receber, mas o coração que vive pela fé aprende a agradecer antes, e é isso que abre as portas do céu. A palavra diz: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." 1 Tessalonicenses 5:18. Note que o versículo não diz "por tudo", mas "em tudo". Isso quer dizer que não precisamos ser gratos pelo sofrimento em si, mas podemos agradecer a Deus mesmo enquanto passamos por ele, porque sabemos que Ele está conosco. A gratidão é uma forma de fé. É o coração dizendo: "Senhor, eu ainda não entendo, mas confio que há propósito." E quando o coração se mantém grato mesmo no escuro, o inimigo perde poder.
e a paz de Deus ocupa o espaço que antes era da angústia. A ciência confirma o que a fé revela. O cérebro grato se torna mais calmo, mais criativo, mais confiante. Mas, espiritualmente, a gratidão faz ainda mais. Ela é uma chave de acesso ao sobrenatural. Quando Jesus multiplicou os pães, antes de o milagre acontecer, ele levantou os olhos e agradeceu. A bênção veio depois, mas a gratidão veio antes. Por isso, comece o dia agradecendo, mesmo que o cenário ainda não tenha mudado. Agradeça pela cama em que dormiu, pela respiração, pela oportunidade de recomeçar. Agradeça pelos desafios, porque é neles que Deus aperfeiçoa a fé. Agradeça até pelo que ainda não entende, porque cada demora, cada silêncio, cada espera tem um motivo que o Senhor está preparando com amor. Diga em oração: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por tudo o que já vivi e por tudo o que ainda não entendi. Eu confio que cada detalhe está nas tuas mãos. Mesmo o que me dói, eu te entrego com gratidão, porque sei que o teu propósito é perfeito e nada escapa ao teu olhar. Quando o coração aprende a agradecer antes do desafio, a dor perde a força. A mente se acalma, o espírito se fortalece e a esperança renasce. É impossível permanecer em trevas quando a gratidão acende luz dentro da alma. A gratidão é também uma forma de resistência. Ela impede o desânimo de tomar conta, porque onde há louvor, o mal não permanece. E o segredo dos que vivem em constante bênção é esse. Eles não esperam ver o milagre para agradecer. Eles agradecem, e então o milagre vem. Agradeça hoje, meu irmão, minha irmã. Mesmo que o coração esteja cansado, levante a voz e diga: Senhor, obrigado por estar comigo. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado pela vida, pela fé, pela esperança que o teu Espírito mantém acesa em mim. A gratidão é a linguagem dos que confiam. E quem confia já é abençoado antes mesmo de ver o resultado. Por isso, ao abrir o dia, escolha: antes de reclamar, eu vou agradecer. Antes de temer, eu vou confiar. Antes de pedir, eu vou louvar. Porque o coração grato vê milagres onde outros só veem rotina. E quem escolhe a gratidão antes do desafio, vive a paz que ultrapassa todo entendimento. Depois de acordar em gratidão e consagrar o coração ao Senhor, há um gesto que multiplica a bênção e amplia o alcance da oração: interceder pelos outros. Quando você ora por alguém, o amor de Deus flui através de você e alcança corações que talvez nunca cheguem à presença do altar, mas que são tocados pela sua oração. A fé verdadeira nunca é egoísta. O coração que conhece a presença de Deus deseja que outros também a experimentem. Jesus, nosso Mestre, nos ensinou isso. Antes de enfrentar a cruz, ele orou por nós dizendo: Pai, eu oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João 17:20. Ele intercedeu pelos discípulos e por todos nós, mesmo sem nos conhecer, mesmo sem nos ver. Essa é a essência do amor cristão: orar pelo outro como se fosse por si mesmo. Quando você ora pelos seus filhos antes de começarem o dia, está construindo um muro de proteção espiritual ao redor deles. Quando intercede pelo seu cônjuge, está abençoando o lar. Quando ora pelos colegas de trabalho, está permitindo que a luz de Deus brilhe em ambientes onde talvez só haja escuridão. E quando ora até pelos que te feriram, está libertando o próprio coração e permitindo que o Espírito Santo cure as feridas que a mágoa deixou. A intercessão é o gesto mais nobre da fé, porque é o amor que ora. Ela não busca recompensa, busca graça. Ela não pede por reconhecimento, pede por misericórdia. Logo ao despertar, antes mesmo de sair de casa, feche os olhos e diga: Senhor, eu te entrego agora as pessoas que amo. Guarda os meus filhos, protege a minha casa, abençoa o trabalho de quem se levanta cedo para lutar. Acompanha os que estão enfermos, consola os que choram, dá esperança aos que perderam a fé. E se alguém vier ao seu pensamento durante a oração, não ignore. É o Espírito Santo te pedindo para interceder.
Pode ser um amigo distante, um vizinho, um parente, ou até alguém que te magoou. Ore, porque quando o Espírito traz um nome à memória, é porque há algo sendo movido no invisível. A intercessão matinal é uma corrente de luz. Enquanto você ora, o céu trabalha. Enquanto você abençoa, Deus abre portas. E aquilo que você semeia em oração pelos outros, Ele faz florescer também na sua vida. Diga com fé: Senhor, faz de mim um intercessor do amanhecer. Que eu seja instrumento da Tua paz. Usa as minhas orações como sementes de cura, reconciliação e proteção. Que nenhum dos meus se perca, e que todos os que cruzarem o meu caminho sintam o Teu amor através de mim. A oração pelos outros é uma das expressões mais puras do Evangelho. E quem abençoa é abençoado. Quem intercede é sustentado. Quem ora por muitos nunca fica desamparado. Comece o dia abençoando, e o próprio Deus abençoará você. Porque a alma que ora pelos outros desperta cercada por anjos e guardada pela promessa.